Bem, livro de Atos, capítulo 3. Livro de Atos, capítulo 3. Quando Deus ele fala com a igreja, a gente tem que atentar para tudo, bem, igreja? Fique atento no estado de vigilância, vigie, ore. Ore pela tua vida, ore pela tua casa, em nome de Jesus. Não permita o diabo, igreja. Porque nós temos visto o que Satanás ele tem feito, sim ou não? Nós temos visto, igreja, como o inimigo ele tem tomado de jovem as pessoas. Como que ele tem feito, principalmente com os jovens hoje em dia. Os jovens hoje em dia, eles são procurados por Satanás para ser levado, né? A vida que está sendo levada. Aleluia, glória a Deus. O subtítulo aqui, Atos capítulo 3, diz assim: a cura de um povo, o discurso de Pedro no templo. Olha o que está escrito aqui, é forte, igreja. Ó. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Hora do ano dele. E ele estava ali com um homem que tinha nascido o quê? Ele tinha nascido o quê, igreja? Ele tinha nascido coxo. Todos os dias era levado para um dos portões do templo. Ele era o quê, igreja? Levado. Sim ou não? Então ele tinha o quê? Uma deficiência. Nasceu deficiente. Aleluia, glória a Deus. Portão formoso, a fim de pedir o quê? Ele pediu o quê? Esmola. As pessoas que entravam no pátio do templo, ou ali no átrio, né? Da casa do Senhor. Havia um homem que ele nasceu com um problema físico, uma deficiência, e convivia há muitos anos com essa deficiência, passando por esse problema, e ele não podia trabalhar, e ele vivia de quê? Das esmolas, pedia alguém para carregar ele até o templo, aleluia, para que ele pudesse ali ter o quê? O seu sustento, o seu não. Vamos dizer assim, igreja, ele, além de ter deficiência, mas ele se virava, o seu não. Ele pedia ajuda, auxílio, para que ele fosse ali pedir esmola para manter o seu sustento ali na porta do templo. Só que a gente olha uma coisa, igreja, porque ele vivia pedindo esmola, ele pedia alguém para levar ele até o templo, para carregar ele até o templo, porque ele tinha um problema físico e não podia andar até o templo. Então ele arrumava pessoas todos os dias para levar ele até o templo. Ele ia até o templo, até a igreja, a casa de Deus, para pedir esmola. Mas ele não ia para a casa de Deus para pedir a Deus. E o próprio Deus, igreja, vai mostrar para ele que em vez de ir para a casa de Deus pedir esmola, era melhor que ele tivesse pedido a Deus, porque ele precisava, igreja, para ele ser curado, para que ele
buscar ter uma vida digna, trabalhar, sim ou não? Porque tem gente, igreja, que em vez dela pedir para Deus aquilo que ela necessita, pedir para Deus aquilo que realmente ela precisa, tem gente que vai para a casa de Deus para pedir o quê? Esmola para Deus. Para Deus não, para os outros. Quem pedia para Deus, pedia para os outros. E tem gente no dia de hoje que é desse jeito, que ela está pedindo esmola, está até dentro da casa, mas está pedindo esmola. Porque quando a pessoa ela pede algo para Deus, que ela não confia em Deus, igreja. Tem gente que às vezes ela não confia em Deus, não confia que Deus é poderoso para fazer uma obra. É a mesma coisa quando eu falei que Jonas aqui, quando Jonas Deus manda ele fazer uma obra, ele não vai com medo de aquela obra, o quê? Não, será que Deus mandou eu ir lá, mas eu vou morrer lá, eles vão matar. É a mesma coisa. Quando você vai para a casa de Deus, muita gente está na casa de Deus, mas não está com confiança em Deus. Não era melhor ele pedir pessoas que levassem ele para a casa de Deus ou para dentro da casa de Deus para orar e para pedir a Deus a sua necessidade, porque é esmola, mas tem gente que prefere pedir a esmola do que pedir para Deus, igreja, abençoar na necessidade. Então é provado isso, que ele vai receber de Pedro e João a necessidade, igreja. Porque quem está na casa de Deus, igreja, é para receber, não esmola, mas é para receber aquilo que é da tua necessidade. E às vezes acontece, a pessoa está pedindo Deus esmola, está pedindo Deus coisas que, não é no tempo de Deus dar. Às vezes está pedindo Deus porcaria. Às vezes está pedindo para Deus é tão pouco que Deus não está nem aí. Às vezes não está nem aí. É coisas que é pouco. Deus, porque Jesus ele disse que suprirá a nós da nossa necessidade. E quem curou ele? Foi Jesus. Sim ou não? É necessidade. Tu tem que colocar os teus problemas na mão de Deus com necessidade. Senhor, eu tenho necessidade disso. Tu tem que colocar os teus problemas na mão de Deus como importante. Ele tem que ser importante para você. Às vezes você pede algo para Deus que não é importante, que são coisas da tua vida que você, aleluia, glória a Deus, vai ter que desprezar. É como se você ganha um presente de alguém e você diz: eu não preciso zelar por isso, porque eu não tive o suor do meu rosto desgastado, então isso eu ganhei, gastando meu dinheiro, que se dane isso aí. É a mesma coisa quando a gente, para Deus, tem certo tipo de bênção, que Deus olha para a gente, Deus fala: eu vou te dar que tu não zela. Eu vou te dar para quê? Diz que tu não zela. O que é zelar? É cuidar, igreja. E muitas vezes tu não sabe o que é cuidar. Como tem muita gente, às vezes, que não quer o teu trabalho de cuidar. Então, quando a gente não tem um trabalho de cuidar, quando a gente não quer cuidar da bênção, daquilo que é necessidade para a nossa vida, a gente não recebe. Porque a gente tem que cuidar. E às vezes a gente não quer o quê? Cuidar. E esse homem paralítico, deficiente, coxo, ele todos os dias era carregado para a porta do templo. Ele lá ficava pedindo esmola a todo mundo que entrava, mas ele nunca pediu ninguém para levar ele para dentro do templo. Vai pedir para Deus aquilo que era uma necessidade para ele, que era o que andar, igreja. Aleluia, glória a Deus, porque ele tinha um problema. Tem gente, igreja, que ela acostumou com o problema e ela não quer viver com aquele problema. Tem gente que tem problema, que ela acha que aquele problema não é uma deficiência na vida dela. Ela acha que aquele problema para a vida dela, muitas vezes não está impedindo, porque ela acostumou na esmola. Tem gente que acostumou com a esmola, com pequenas coisas que acontecem. Então ela não vai pedir para Deus
aquele problema saia, porque o problema quando sai, igreja, você tem que ter o quê? Você tem que ter cuidado. Automaticamente, o homem curado, ele deixaria de fazer o quê? De pedir esmola, se não, porque ele já tinha acostumado há tantos anos, desde a nascença, de estar ali todos os dias pedindo esmola e ganhar aquele dinheiro fácil, sem ter o quê? O esforço, o sacrifício, se não. Então, se tem gente hoje que é assim também, que ela às vezes ela tem que pedir a Deus alguma coisa, aleluia, glória a Deus, para ela não ter o que, igreja? Sacrifício. Não, se eu pedir isso para Deus, de repente eu vou ter que me adoecer muito, vou ter que falar muito, vou ter que fazer muito. Então deixa Deus fazer. Quer jogar o compromisso, muitas vezes, a pessoa na mão de Deus. Deixa Deus fazer, fica esperando Deus fazer. Deixa Deus fazer, enquanto a obra de quem, igreja? Nossa. E muitas vezes a pessoa não entende isso. Ele ficava ali todo dia. Dá uma escolinha, me dá uma escolinha, me dá uma escolinha. Mas ele não pedia para Deus curar ele, para Jesus libertar ele, para que ele pudesse levantar, andar, ter força, ele pudesse sair daquela humilhação, de ficar ali dependendo das migalhas que os outros davam, daquilo que os outros davam, ou muitas vezes era até maltratado, maltratado, por a sua deficiência, por aquilo que fazia. Se não, tem gente que é assim, que ela se acomodou com a sua deficiência, ela se acomodou com o seu problema, e ela está ali, igreja, muitas vezes, até tirando proveito da sua deficiência, daquilo que ela tem, e ela não busca para Deus, ela vai ao templo, ela devia buscar a Deus, para que Deus libertasse. Pelo contrário, ela pede outra coisa a Deus. Ela estava na porta da igreja, aleluia, pedindo a Deus esmola, mas não pedia a Deus o que? O seu milagre. E tem gente que não é assim. Já havia disso? Que pode estar dentro da casa, mas está pedindo para o parente, para o irmão, para o primo, para o tio. Ele quer ver a libertação do fulano, quer ver a libertação do ciclano. Quer que Deus opere, quer que Deus abre porta, quer que Deus muda, quer que Deus fale na vida do um, da vida do outro. Pai, na sua vida mesmo, igreja, quem está presente, que está precisando, que tem uma necessidade de receber de Deus um milagre, alguma coisa para a vida dela, aleluia, para que ela saia da humilhação, saia daquela vergonha, daquela situação, ela não pede para Deus. Eu já me acostumei. A conformidade. Sabendo que eu estou onde eu estava à porta do templo, na casa de Deus, ouvindo testemunho, ouvindo a operação de Deus. Todo dia alguém para me sair e dizia: Deus é comigo, Deus operou, Deus fez milagre, Deus fez aquilo, e a pessoa está prostrada no mesmo lugar. No mesmo lugar, já sem fé, não acredita em Deus, acredita na esmola, daqueles que vão vir. Opa, hoje vai ser um dia abençoado, hoje tem um culto da igreja, vai vir muita gente, a esmola vai ser maior, tem possibilidade de receber mais esmola. Tem gente assim, igreja, aleluia, que ela vai para a igreja, às vezes a igreja está até cheia, ela fica, o culto foi até bom, né? Opa, a palavra foi tão boa, mas ela mesmo, igreja, continua na mesmice. E esse homem, do mesmo jeito, ele arrumava pessoas para levar ele até a porta, mas não entrava dentro do templo. Me coloca dentro do templo, porque eu sei que teu Deus, que opera milagres e maravilhas, ele vai operar na minha vida. Olha o que está escrito assim, aleluia, versículo 3. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma que é. Tem gente que está assim? Ele viu Pedro e João entrando e vai pedir uma esmola. Tem gente que está assim. Ei, entenda uma coisa, igreja. Tem gente que está pedindo para Deus esmola, igreja. Sabe o que é esmola, igreja? Esmolas são coisas insignificantes. Esmola são coisas que sobrevive de você. Quando a pessoa dá uma esmola para alguém, ela não vai estar nunca uma esmola para ninguém com alegria, com satisfação.
Entenda isso. Quem já deu esmola aí? Aí você está com 100 reais no bolso, 50, 109, 10, 12 puxando no bolso. Eu já fiz isso, há muitos anos atrás, né? Eu ando ia às igrejas, você via pessoas sentadas na porta, ou na rua pedindo, eu botava a mão no bolso, você puxava o dinheiro no bolso, você pegava uma moedinha, dava uma moedinha. E por que de quê? Porque eu achava que aquelas moedas para mim não faria falta. É insignificante. E tem gente dentro da igreja, muitas vezes, faz oração para Deus, pedindo Deus esmola, igreja. Sabe por quê? Porque ela não crê, aleluia, que tem um Deus que pode dar coisas maiores para a vida dela. E Deus, igreja, não dá esmola para ninguém. De repente a pessoa ainda não recebeu o milagre de Deus porque está pedindo o quê? Muitas vezes esmola para Deus. Coisas significantes, coisas importantes. E a gente está preocupado com essas coisas da terra. Opa, lá sai uma televisão de não sei quantos carros. Deus, eu quero isso, Deus. E a vida dela, o quê? Continua doente, fraco espiritual, continua sem discernimento e sabedoria, continua com o coração amargurado, continua sem perdoar, continua vivendo uma vida totalmente fora de quê? De Cristo, igreja. Mas só vai à igreja. Mas sai um telefone novo. Ah, pai, eu quero um telefone novo. Isso é significante. São coisas significantes. Para Deus, isso é esmola, igreja. Para Deus é esmola. É coisa significante. O que Deus quer fazer é algo para a nossa vida. É para você viver bem com Deus. O que Deus quer fazer para a nossa vida é nos dar entendimento e sabedoria. É nos dar direção, visão da obra dele, para você pregar o Evangelho e ganhar algo para o reino dele. É isso que Deus quer. Mas esse coxo aqui não queria isso. Ele achava melhor ficar sentado há pouco tempo, arrumar alguém que carrega, senta há pouco tempo, vou viver da migalha dos outros, da esmola dos outros, vou viver ouvindo, pessoas saíram, receberam bem. Eu vou dizer que alguém saiu de lá de dentro do templo, recebeu a cura e tocou, saiu curado, mas eu prefiro ficar sentado na porta, eu prefiro ficar parado, eu prefiro me estabelecer, ficar aqui, sentado sem fazer nada. Eu estou vendo gente entrando e saindo, entrando doente e saindo liberto, curado, eu estou vendo acontecer na vida das pessoas, mas está sentado na porta, gente. Está prostrado na porta, está confiando naquilo que os outros dão, e sabendo que lá dentro tem um Deus. Dentro dessa casa tem um Deus. Tem um Deus, igreja, que é grandioso e precioso. Aleluia, glória a Deus. Para poder mudar a tua vida. Aleluia. Versículo 4 diz: e eles olharam firmemente para ele. E Pedro diz: olhe para nós. Pedro falou o que, igreja? Olhe para nós. Muitas vezes, igreja, o Senhor tem chamado a tua atenção. Deus tem mandado olhar. Olhe para nós. Porque tem gente que ela quer receber o milagre. Ou Deus, igreja, como aqui no caso de Pedro e João, que usa eles para fazer o milagre, mas eles não querem o quê? Prestar atenção. Deus não vai fazer nada na tua vida se você não prestar o quê? Atenção em Deus. Deus não vai fazer nada na sua vida se você não olhar para os sacerdotes, para os ministros, para a direção daquilo que Deus está passando. Porque Jesus, o poder de Jesus foi manifestado na vida desse homem através de quem? Pedro e João, igreja. Deus usou ele, os dois, para que ele pudesse manifestar o seu poder na vida desses dois. Ele usou dois homens na terra. Entenda isso. A palavra de Deus, a unção e o poder de Deus foi manifestado na vida desse homem, desse paralítico, que vivia pedindo esmola através da vida de dois homens que nasceram do pecado, nasceram da terra. Aleluia, glória a Deus. Amém? E às vezes, muitas vezes, o pastor fala e as pessoas não dão o quê? Credibilidade. O pastor está falando, preste atenção, e as pessoas estão fugindo a sua atenção dos homens de Deus, igreja. Dos homens de Deus. Muitos querem acreditar nos profetas do diabo. Muitos querem acreditar naquilo que acham que é bom.
para a sua vida, mas deseja acreditar nos homens de Deus. E diz assim, ó, o homem olhou para eles e esperando receber alguma, o quê? Ele dava, qual a intenção dele? Era receber o quê? Um dinheirinho. De repente a tua intenção na igreja é essa. Muitas vezes a igreja, a intenção é receber o quê? Alguma coisa, mas coisa significante. A gente tem que entender, igreja, que Deus, Ele não tem coisas que é significante para a nossa vida. Deus não é um Deus de esmola. Deus não vai te dar esmola. O que Deus vai te dar é necessidade. Qual é a tua necessidade hoje? Hein? Qual é a tua necessidade? Desde o momento que nós chegamos aqui, nós estamos falando de salvação. Será que a tua necessidade hoje não é salvar a tua família? A tua necessidade não é salvar a tua casa? Hein? Será que isso não é necessidade? Tu vem para a igreja sem essa necessidade? Então tu vem pedir esmola, igreja. Porque, aleluia, glória a Deus. Olha o que vai dizer aqui, ó. Então Pedro disse: não tem nenhum dinheiro, mas o que eu tenho lhe dou. O que ele tem, o que, igreja? Ele lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Ele disse o que, Pedro, igreja? Eu não tenho dinheiro para te dar, não tenho esmola para te dar, mas eu tenho uma coisa: o poder no nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Ei, muitas pessoas chegam diante de você precisando, igreja, de uma esmola. É isso que a igreja precisa entender. Deus chamou você para dar esmola. Deus chamou, aleluia, Pedro e João para dar esmola para alguém, igreja. Aprenda isso com a palavra de Deus. Deus não chamou Pedro e João para dar esmola. Deus não chamou você para dar esmola. Deus chamou você para dar o que você tem, que é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que é o poder e a unção de Deus. É para isso que Deus te chamou. Só que muitas vezes você está dando esmola para os outros. Você acha que vai agradar as pessoas porque tu dá um quilo de açúcar, porque você dá um quilo de macarrão, porque você pega um dinheirinho e dá, porque você faz isso, porque você faz aquilo, você faz aquilo, faz aquilo. Ei, aprenda uma coisa: você está dando esmola para as pessoas, mas Deus não chamou você para dar esmola. Deus chamou para você dar o quê? Palavra de Deus. É a palavra de Deus. E você muitas vezes está embarcando numa situação de prefere. Já imagine se João e Pedro pegassem ali uma moedinha e colocassem. Mas ele falou: ei, não que João e Pedro não tivessem isso, mas o propósito de Jesus tem que entender que Jesus nos chamou, não foi para dar esmola, mas foi para entregar o teu poder. Porque Ele nos deu o quê? Poder, igreja. Ele nos deu o poder para entregar. E muitas vezes a pessoa está entregando para as pessoas é esmola. É melhor eu te dar isso e sair fora do que eu ficar aqui cantando, te ganhar na palavra, te manter na palavra, é aborrecer na palavra. É aprender uma coisa: a palavra de Cristo é aborrecer, igreja. Toda vez que tu for falar de Jesus Cristo para alguém, tu vai se aborrecer. Porque as pessoas, aquele que vive no mundo, aquele que vive no pecado, não vai aceitar a verdade. Cristo falou isso, igreja. Cristo falou isso. E tu está esperando o que nas pessoas? Tu está esperando o que para exortar? Tu está esperando o que para mandar a pessoa tomar vergonha na cara? Ele está esperando o quê? Está esperando o quê? Vai viver a vida toda dando esmola para os outros? E o poder de Deus não vai ver se manifestar nunca. Porque Ele disse: eu não tenho nem outra questão aqui, eu não tenho prato nem ouro, mas uma coisa eu vou te dizer: toma aqui que eu tenho aqui, levante e anda. É o poder de Deus, igreja. É o poder de Salvador. É o poder da necessidade. Ei, tem gente que está com necessidade e você está dando esmola. Tem gente que tem necessidade do poder de Deus, da palavra de Deus. Ei, tem gente que está com fome e sede, precisa ouvir da palavra de Deus. Você está dando esmola. Toma esmola, toma esmola. Toma comida. Enchendo a mesa de comida. Toma dinheiro, resolve o teu problema. Toma. Mas Jesus está dizendo: o problema é fome e sede da palavra. E tem gente que não recebe por isso, porque não olha, não presta atenção.
Tem gente que prefere ficar sentado, hein? Vem para a igreja, senta, mas não presta atenção, não ouve, então não recebe, igreja. Está pedindo esmola para Deus, Deus não dá esmola. Poxa, meu Deus, eu vou para a igreja, não estou conseguindo o trabalho, meu Deus, não estou conseguindo aquilo, meu Deus, minha vida está assim, meu armário está vazio, é dívida, é isso aí. Peraí, isso é esmola, Deus não dá esmola. Deus quer te dar uma necessidade. Qual é a tua necessidade? De repente tu está com uma necessidade, e Deus está te mostrando a tua necessidade, então continua pedindo esmola para Deus. Não, isso aqui para mim, não, isso aqui eu posso, não, isso aqui eu posso viver, isso aqui eu dou um jeito. Não dá jeito, igreja. Não dá jeito porque não resolveu o que é hoje. Aquilo que você pode dar jeito, você já tinha resolvido. Aprendi isso. O que você pode dar jeito, você já tinha resolvido. Por que você não resolveu até hoje o teu problema? Por que você vive empurrando os teus problemas para o canto? Toda vez o problema tem que ser empurrado, o problema tem que ser empurrado, a culpa tem que ficar alguém. Alguém tem que falar, alguém tem que fazer. Tu está vendo? E tendo uma coisa, isso é esmola, igreja. Isso é esmola, você não conseguiu resolver. Se você conseguisse resolver, você já tinha resolvido. Mas Jesus, ele foi lá, igreja, através da vida de Pedro e João. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Para resolver o problema daquele homem, igreja. Jesus foi lá para resolver aquele problema. Aleluia, para poder dar àquele homem aquilo que ele necessitava. Que era uma cura, que era um milagre, que era algo extraordinário. Aleluia, glória a Deus. E você está precisando disso. Aleluia, você está precisando disso. E não está o que está tentando para isso. Aleluia, porque está confiante em outras coisas, se colocando em dependência de outras coisas, confiando, Deus vai fazer sozinho. Você vê que Pedro ele vai dizer assim: olhe para nós. Ele chamando que a igreja, atenção, se ele não olha, recebe? Não recebe. Para receber tem que olhar, igreja. Para receber, Deus está dizendo contigo: encara o problema. Tem que encarar, tem que olhar. Às vezes acontece, você está diante do problema, Deus está mandando você olhar, você está desviando o olhar, você não quer olhar, você não quer encarar. É isso que acontece na vida de muitas pessoas. Ela não quer olhar para o problema, ela não quer enxergar, ela não quer ver, ela não quer encarar, ela não quer ouvir, muitas vezes, a verdade. E o homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levante-se e ande. E em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e ajudou-o a se levantar. No mesmo instante, os pés, os tornozelos dele ficaram firmes. Aleluia, glória a Deus. Então ele deu um pulo e ficou de pé. E começou a andar. Depois entrou no pátio do templo, com eles andando, pulando e agradecendo a Deus. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que está tão perto da casa de Deus, está tão perto de Deus, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Ele foi encarregado, mas Jesus curou ele. Ele então não tem problema. Tem gente que está perto, igreja. De repente, eu podia pensar assim: todo dia eu pedi alguém para me carregar até aqui, mas eu nunca olhei para esse Deus. Eu via pessoas entrando e saindo falando desse Deus, mas nunca me despertei para esse Deus. Eu nunca vi a grandeza desse Deus, que é tão poderoso. Tem gente que está perto do templo, está na casa, mora do lado, na frente, mas ainda não viu o poder desse Deus. Hoje eu escutei um homem, igreja, eu me ligou hoje e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei perplexo. Falei, glória a Deus. Ele fala para mim assim: eu e minha esposa vamos servir esse Deus maravilhoso, esse Cristo. E eu comecei a conversar com ele algumas coisas. Ele falou: eu sei disso, o que esse Deus faz. É por isso que eu estou ligando para você. Então, igreja, é muito gratificante. Sabe por quê? Porque é onde treina uma coisa que eu vou dizer para você. Aonde tu entra e tu fala de Cristo, tu dá o teu testemunho de Cristo, tu faz a oração, Deus opera em Cristo. Deus, Ele opera. O trabalho de Deus é uma coisa.
O trabalho de Deus, ele não é em vão, ele não é em vão. Aonde tu vai, entenda uma coisa, aonde Jesus vai, alguma coisa acontece. Você quer ver Jesus? Muitas vezes na vida das pessoas, mas você não quer se conhecer por Cristo. Não, você não quer orar, você não quer descer, você não quer se humilhar, você não quer pagar preço. Hein? Como é que tu quer ver? Como é que tu quer ver? Hein? Tu quer aborrecer o próximo, né? Com a ignorância, com a falta de visão, que não tem temperança, não tem visão de Cristo, não tem visão espiritual, não está vendo, né? É aquela pessoa que gosta de ser enganada pelo diabo. O diabo gosta de ficar levando por conversa fraca, beijo no rosto, falsos abraços, falsas palavras. Tem gente que vive disso, ela gosta das coisas falsas, igreja. Mas Deus é sério, Deus gosta de coisa séria. E a pessoa vive no desperto do Senhor, né? Então ele deu um pulo e ficou de pé, começou a andar. Depois, entrou no pátio do templo com eles, andando e pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que ele era quem? O mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo. Ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Aleluia. E o homem que havia sido curado, né, acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo, chamada ao leste de Salomão, onde ele estava. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então, aprenda com essa palavra, em nome de Jesus. Porque o nosso Deus não deu de migalha. E essa passagem, tem muitas coisas que a gente aprende, a gente precisa olhar, a gente precisa encarar, a gente precisa ver, a gente precisa entender, a gente precisa colocar na nossa mente que não se conforme com as migalhas. A gente se conforma com muita migalha, com muita coisa, fica sentado, é a mesma coisa. Eu sigo a Deus, eu estou na igreja, eu estou ali servindo a Deus, e as coisas não acontecem. Porque você está igual um mendigo, esperando a escola dos outros, coisas inconvenientes, coisas muitas vezes sem valor, igreja. Tem coisas que a gente recebe na nossa vida que é sem valor. Cuidado, tem muitas coisas que a gente recebe na vida que são coisas mentirosas. Você vê as coisas muitas vezes pela ação, que são coisas mentirosas. O diabo veio matar, roubar, destruir, enganar a igreja. E muitas vezes o diabo está enganando a pessoa, está ali. O diabo muitas vezes fala para aquele, melhor você ficar sentado na mão do templo. Não entra não, porque aqui fora está ganhando. Todo dia está ganhando tempo. Vai entrar lá dentro para quê? Fica aqui fora, ó. Está vendo? Hoje te deram, amanhã te deram, olha aí. Fazendo a pessoa se contentar com pouco, se contentar com migalha. Mas quando Jesus chegou, através da vida do Pedro e João, Jesus falou, presta atenção, olha para mim. Eu não tenho prata nem ouro, não tenho dinheiro para dar para você, não, para te dar não. Eu vim te dar que é algo, é o que eu tenho aqui é o poder do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Levanta e anda. E a gente alegria desse homem. O homem que vivia sofrendo tantos anos. Ele deve ter passado para você. A quantos passaram aqui e me deram migalha? A quantos sacerdotes passaram aqui e me deram migalha? A quantos homens de Deus passaram aqui e me deram migalha? Mas chegou Cristo para me dar minha necessidade, para suprir minha necessidade, que era o que, igreja? O milagre, a cura. Ele era de nascença. Trazer para ele o milagre, trazer para ele a cura. Então a gente tem que pedir para Deus, igreja, é a necessidade, não é esmola, não. Além de estar acostumado com Deus, essa mania, né, de ficar pedindo coisa, tem que pedir aquilo que é para a tua vida, aquilo que é necessidade. E aí vem ficando nas bolinhas. Ah, tá bom, hoje Deus deu, amanhã Deus dará, hoje Deus deu, e viver só o que, igreja? Às vezes se conformando, como a gente vê muito crente na igreja, que vive pegando uma sacolinha, pegando uma roupa, pegando um negócio, e todo dia vai para a igreja atrás disso. Uma cestinha básica, que é básica, uma roupa que alguém usou, que não dá na pessoa, um sapato, alguma coisa que alguém tem para dar. Vive dessa forma,
esmola da vida, das palavras, se conforma com qualquer beijinho, abraço, tudo vai bem, Jesus está contigo, mas a pessoa não sai da situação, ela não levanta aquela situação, não tem a palavra, filho, a palavra presta atenção, sai dessa vida, hein? O diabo está te matando, está te roubando o que tu tem, olha a vida que tu está vivendo, vida indigna, vai viver sem ter quanto? Ah não, essa palavra não, irmão, essa palavra não pode dar, senão a pessoa não volta mais para a igreja, não, senão a pessoa não vai gostar mais de mim, não, senão se eu falar isso, você não vem mais na minha casa, que se dane, igreja, pregue a verdade, mostra a verdade. Ei, mostra a pessoa a necessidade dela, tem necessidade. Aqui foi sair da palavra, tu está pensando o quê? Que a comida que tu está dando, a mesa farta que tu está dando, o dinheiro que tu está dando, a conta que tu está pagando, a ajuda que tu está fazendo, ei, tu está matando a necessidade dela? Não é não, igreja. Porque o que tu está fazendo, qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. Mas a palavra de Deus, nem todos podem fazer. Porque Deus, às vezes, entrega nas tuas mãos, se aproxima de você, é para tu poder fazer. E muitas vezes isso acontece, é melhor tu fazer. Por que tu não faz? Por que tu não faz? A obra que Deus entrega na tua mão é tua. Isso que a gente tem que aprender. Se tem pessoas que estão próximo de você, que está colado em você, aprende que a obra é tua. É para você fazer, João. Não é para o outro fazer. Porque se fosse para Pedro fazer, ele não tinha mandado Pedro para mim. Se fosse para Isaías fazer, ele tinha mandado Isaías para mim. Ei, Deus mandou você, João. A obra é tua. Tu está querendo empurrar os outros, está querendo mandar os outros ir. É você que fazer. O coloio é tu, é teu. E às vezes não se acontece, não fala, eu tenho minhas lutas. Você tem a tua luta. Sim ou não? Eu tenho luta, que às vezes eu vou chorar diante de Deus. De que eu falo, mas eu monto chorar para Deus. É a minha luta que eu tenho. E a sua vida está tão fácil, e você não quer falar porque você não quer conhecer. Porque você tem medo de alguém se levantar contra você. Mas eu tenho luto que eu vou chorar aos pés de Cristo, para o Senhor, meu Deus, eu vou largar, eu vou abandonar, eu vou sair com suporte, não aguento. Todo dia eu estou falando, todo dia eu estou me esgoelando. Eu estou orando a Deus para pedir palavra, Cristo, para poder falar. E às vezes a coisa está tão fácil, e você se acontece, então, você não quer resolver o problema. Como Pedro e João foram para resolver o problema daquele homem. Quando ele olhou para aquele homem, vamos resolver o problema deles. Vamos lá, ele vai sair dessa situação hoje. Porque ele está pedindo dinheiro, olha lá. Ô Pedro, imagine Pedro e João falando, sei lá. Ele está pedindo dinheiro para os outros, mas o que ele precisa é andar. O que ele precisa é ser fraco. Vamos lá, vamos atender a necessidade desse homem agora, vamos mostrar para ele. E igreja, tanto era a necessidade dele, entenda uma coisa, que ele saiu pulando no templo, igreja. Ele saiu alegre no templo. Ei, quando você recebe alguma coisa que lhe é necessidade, tu fica contente? Tu fica alegre? Não fica. Então fica. Ei, tem gente, igreja, que você dá até um saquinho de comida para comer, o que nem quer feijão, de arroz. Você nem fica alegre por isso, sabe de quê? Porque você está acostumado a fazer isso. Você ajuda a pessoa em alguma coisa, você não fica nem contente, sabe que tu está acostumado a fazer isso. Mas quando tu der alguma coisa que a pessoa realmente precisa, tu vai ver a pessoa contente, tu vai ficar alegre, tu vai ver. E esse homem ficou contente porque era necessidade do ir pular, igreja. Ele estava preso, igreja. Tem gente que está preso. Tem gente que está preso na necessidade, não entende que é necessidade. Já precisa ser liberto. Esse homem, para ter alegria, ele precisou ser liberto. Ele se contentava a ser mendigo, ele se contentava em pedir, ele se contentava naquilo. Mas quando chega o poder de Jesus na vida dele, ele vai se sentir livre, igreja, e vai se alegrar com aquele milagre dele. Aleluia, glória a Deus. Porque tem algo que só Deus pode dar, só a palavra de Deus. Ele foi, o que ele fala? Eu não tenho dinheiro para te dar, nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, e levanta e anda pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Aleluia. É a palavra de Jesus. Ele tem Jesus para dar, igreja. É o que você precisa entender. O que você precisa dar é o nome de Jesus. Não é o dinheiro, não é a prata, não é o ouro, não é tentar fazer alguém feliz com a tua posse, com condições financeiras. Não, é com a palavra de Deus. Tem gente que está do teu lado, está morrendo. Tem gente que está do teu lado, está triste.
está com fome e sede, a vida da pessoa está com rebuliço danado, e você está achando que está ajudando, porque você dá um pão, dá isso, dá aquilo, uma veste, um calçado, ajuda daquilo, não está ajudando não, porque a necessidade dessa pessoa é o poder de Deus na vida dela, que precisa chegar através da tua vida, através da tua fé, através da tua live, do teu show, também precisamos receber, porque é assim, igreja. A obra de Deus é desse jeito também, que Deus ele vem abençoar a tua vida grandiosamente, poderosamente na noite deste dia, em nome de Jesus. Essa palavra entre no teu coração nesta noite e abre os teus olhos para que você possa ver, em nome de Jesus. Assim como Pedro e João ali errou o milagre, a cura, a libertação para aquele homem, que seja assim essa palavra na tua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos orar.